Falar um pouquinho agora sobre as embriófitas, com foco nas briófitas. A gente já viu que embriófita é um clado também, ou seja, todas as embriófitas têm a característica comum, né? Ou seja, todas possuem embrião e um grupo monofilético. Todas as plantas terrestres estão juntas aí. E uma característica mais fundamental desse clado é a formação do embrião, desenvolvimento do embrião após o zigoto. Então, ocorre uma retenção por mais tempo daquele zigoto, né? Um processo de desenvolvimento é, que a gente pode considerar como se fosse um parasita, né? Ele parasita a mãe. Ele se desenvolve às custas da planta-mãe por algum tempo, o que acaba sendo altamente benéfico para a espécie. Porque quando esse embrião finalmente é carregado para o meio externo, ele já está mais crescido, então é muito mais resistente. No caso das embriófitas, né, vocês lembram que as algas, né, são haploides e tem uma fase bem escondida lá, diploide, que ocorre apenas ali logo depois da fecundação, né, o zigoto, dentro do oogônio, né? Aqui a gente tem um desenvolvimento maior do esporófito. O esporófito aparece bem maior, mas ainda assim a fase dominante é o gametófito. Tá? Nas embriófitas, de forma geral, quando a gente pega as briófitas, o gametófito é dominante. Quando a gente vai passando para as traqueófitas, depois para as angiospermas, o esporófito passa a ser dominante. É, em termos de idade, né, as primeiras plantas terrestres, a gente normalmente usa um número de algo em torno de 450 milhões de anos. É claro que isso depende dos registros fósseis, então isso aqui é meio variado. Né? O embrião multicelular surge com as embriófitas, né, daí o nome. Uma coisa muito interessante que surge dentro das embriófitas é a estrutura chamada estômato. Né? Apesar que nas briófitas o funcionamento dele é questionável, né? E daí um caso, né, de um desenvolvimento em paralelo. Né? Os estômatos, tudo bem, surgem nas briófitas, mas eles só têm um papel importante, assim, eles só têm um papel revolucionário no desenvolvimento das plantas a partir das traqueófitas, tá? Que são as chamadas plantas vasculares. Né? O que também, digamos assim, eu vou mostrar para vocês, é um pouquinho questionável. Né? Na verdade, o que a gente chama de plantas vasculares são aquelas plantas que têm lignina, porque nós vamos ver que, especialmente musgos, né, tem sistema vascular, tem transporte de seiva, só não é lignificado. Então, digamos assim, a física do transporte é um pouquinho diferente, tá? Mas tem sistema vascular sim. Só não é o chamado sistema vascular verdadeiro, que é aquele que tem lignina. Então, falando de briófita, no senso lato, né, a gente considera aquelas embriófitas não vasculares. Como eu comentei, isso aqui é questionável. Tá? A gente podia chamar também uh, de embriófitas não lignificadas, mas até isso ainda é complicado, porque mesmo nas briófitas ocorre algum depósito de lignina, mas essa lignina não é, esses depósitos não é que nem nas traqueófitas. Então, essa lignina que aparece é muito mais para defesa das plantas do que como um estrutural. Tá? Não,
não é estrutural. Em geral, elas não têm raízes. O sistema radicular é não existente, ou então é simplesmente para fixação. Então, a absorção de água não é do solo, de forma geral. Ainda que a gente vai ver em alguns dos musgos mais desenvolvidos, né, são rizóides multicelulares, e tamanho maior, com estruturas de transporte, mas é uma exceção. Tá? Muitos dos musgos, esfagno, por exemplo, não tem, nem tem rizóides. A gente fala em cauloides e filídeos, né, para os caules e folhas. São bem menores, né? Filídeos, as folhas são geralmente unicelulares, camadas únicas de células. Também vocês vão ver ali que tem diferenças. E, assim, uma coisa que é constante é a forma de reprodução, né? O que substitui o equivalente da semente, no caso, é o esporo, que é mais ou menos que nem a gente viu lá no... tanto na uva, né? Que é aquela alga clorofícia, quanto na xarófita, né? O esporo, que é uma estrutura haploide e que vai germinar para produzir o gametófito, né? Que por sua vez vai produzir os gametas. Então, o esporo é a estrutura reprodutiva que seria o equivalente, ou depois vai evoluir para a semente, nas espermatófitas, né? Um grupo mais evoluído depois. Então, uma característica muito importante é que a planta grande que a gente enxerga é o gametófito, e o esporófito é menor e aparece sempre em cima do gametófito. Então, a gente vê ele pequenininho em cima do gametófito. Aqui alguns exemplos, né? Uma hepática aqui em cima, né? A marcante. Aqui um antócero. É interessante, os antóceros são todos muito parecidos, né? Tem uma diversidade muito pequena. O jeito deles aqui é bem parecido com essa estrutura aqui que é o esporófito, né? Na verdade, a cápsula, né? Esticada, assim, parecendo um mastro que surge no meio do talo. E os musgos, que são sempre folhosos. Tem umas folhinhas pequenininhas, minúsculas, né? Aqui a gente vê os ramos laterais com várias folhinhas que a gente não dá nem para enxergar direito as folhinhas. Então, no caso das Marcantiófita, existem talosas e existem folhosas. Né? Falando de formas, né, em geral, nas hepáticas a gente tem o talo, né, ou então no caso das folhosas também, né, que eu vou mostrar mais para frente. E nesse talo, né, a gente tem o talo masculino, talo feminino, tem essa separação, né, que é o gametófito, né, gametófito feminino, gametófito masculino, e nessas estruturas cresce o chamado gametóforo, né? Gametóforo masculino, gametóforo feminino. E no gametóforo é que vai crescer o esporófito. Então, basicamente, a gente nem enxerga o esporófito em cima do gametófito. A gente tem que olhar com uma lupa para poder enxergar. Outra coisa interessante que acontece nos gametófitos é que tem umas pequenas estruturas muito simpáticas, né? Chamadas conceptáculos, onde ocorre uma série de gemas, pedacinhos completos de tecido de planta, que, ao serem arrastados por aqui, né, por exemplo, pancada de chuva e tal, quando ele está madurinho, são jogados e daí vão clonar o gametófito. Então, a partir dessas estruturas, tem clones
masculinos ou femininos, dependendo da planta que saíram. Nos antóceros, né, então, como eu falei para você, antócero é sempre taloso, né, sempre um talo, e em cima dele cresce o esporófito. É um pouquinho diferente do que a gente viu aqui na hepática, né, em que o antócero cresce o esporófito, ele é relativamente grande, e sempre muito, muito parecido com isso, então até não é tão complicado de identificar ele. E também tem uma estrutura da cápsula interessante que ela amadurece da ponta para baixo, né? E, e o tecido mais novo é formado sempre de baixo para cima, então ele vai formando embaixo o tecido, empurrando a cápsula para fora, e à medida que ela vai amadurecendo, vai abrindo a extremidade lá de fora. Isso é estranho, né? Porque é muito diferente do que a gente vê em outras plantas. E por fim, o musgo, né? No caso do musgo, o esporófito ele surge a partir do meristema apical do gametófito. Então, olha que interessante, parece que é uma coisa só. Mas essa parte de baixo é haploide e essa continuação em cima é diploide. Isso aqui, na verdade, é uma que a gente chama de seta, né? É um pé, é uma haste que segura a cápsula. Essa cápsula é onde são formados os esporos. Então, esporófito está relacionado com aquele que forma esporos. Gametófito, aquele que forma gametas. Eu vou falar um pouquinho então sobre os três grupos, né? Agora focando principalmente nos tecidos, né? As hepáticas e antóceros, né? No caso dos talosos, são relativamente parecidos. Os antóceros são sempre talosos. Eu vou explicar daqui a pouco. Talo e folha. E as hepáticas, existem as hepáticas folhosas, que têm filídeos, né? E esses filídeos têm uma célula de espessura. Outra característica interessante é que os rizóides, né, só tem uma camada de célula e são branquinhos. Nos musgos, os rizóides têm mais de uma camada de célula e tem uma tendência de ter uma cor meio marrom. Aqui uma hepática folhosa, né? Interessante, né, da gente ver lá os chamados filídeos, são muito finos e delicados, uma única camada de células, como eu falei para vocês, né? E a hepática talosa. Então, a diferença do talo, né, a forma de crescimento, ele cresce pelas extremidades, né? Bom, a folhosa também, né? Cresce pela extremidade do caulídeo, né? Produzindo novos filídeos. E nesse caso aqui é a extremidade do talo que vai crescendo. Nunca essas plantas são muito grandes. E aqui, nesse caso aqui, a gente só está vendo o gametófito, ainda não apareceu o esporófito. Mas a gente vê os conceptáculos aqui, que são aquelas estruturas vegetativas, tá? Mas a gente não está vendo aqui os gametóforos, né? E aqui é uma marcante, né, de cabeça para baixo, que dá para a gente ver os rizóides. Então, são estruturas relativamente grandes, mas são estruturas de ancoragem, unicelulares e que não têm capacidade boa de transporte de água, né, a não ser pela superfície deles. Então, não tem mecanismo interno para transporte de água, a não ser, a não ser por adesão. Bom, aqui ó, a gente já vê em cima do gametófito os anteridióforos e arquegonióforos. Isso aqui são as estruturas, os anteridióforos vão produzir
os gametas masculinos e o arquigonióforo produz o gameta feminino. Então, dentro dessa estrutura, dessa cabecinha aqui que parece um chapéu, a gente vai encontrar o óvulo, né? O ovo se desenvolve aqui, né? E essa estrutura aqui produz as células espermáticas. Quando a água bate em cima do anteridióforo, né? Essas células espermáticas espirram e caem no, no gametóforo feminino, né? E acabam sendo levadas até a célula ovo, onde ocorre daí a fecundação para produzir os esporos. Tá? Então, o esporófito, na verdade, é uma regiãozinha pequena aqui, ó. E aqui a gente tem, então, o esporófito maduro, né? Que é essa bolinha aqui. E aqui o esporófito que já abriu, já está liberando os esporos. Né? A gente chama de cápsula, essa estrutura. O conjunto, o esporófito todo, é o pé, ou seta, e a cápsula. Calíptra é um revestimento. Então, em termos de estrutura, o que, que a gente tem? Essa região ali, onde a cápsula produz os esporos, né? Repara, uma grande quantidade de esporos aqui, normalmente milhares de esporos. Né? Esses esporos vão germinar. A estrutura formada ali, né? Daí tem aquele protonema, né? Que é formada na germinação, começa a ocorrer divisão celular, isoide, e a partir daí pode ser masculino ou feminino. Né? Aqui tem a representação de um gametófito masculino, um gametófito feminino. Então, no gametófito masculino, né, com essa estrutura, né, onde ocorre a formação dos gametas, né, depois de algum tempo, quando ele está maduro, produz os anteridióforos, onde tem a formação das células espermáticas. A água, ao bater aqui, espalha esses anterozoides, né? Ou células espermáticas, né? Que também tem aquela característica, né? De dois flagelos e tal, né? Ou seja, é um espermatozoide. Isso atinge o arquegonióforo, né? O órgão feminino, e acaba sendo transportado até onde está o ovo, né? Que é a oosfera. Então, o anterozoide vai chegar até a oosfera, vai fecundar, formar o zigoto. O zigoto se desenvolve múltiplas, né? Múltiplas células, formando o embrião, né? E, por sua vez, o, o embrião, ao se desenvolver, forma o esporófito. Nesse caso, vocês vejam que o desenvolvimento todinho do esporófito ocorre dentro do corpo da mãe, né? O tempo todo, né? E depois o esporófito se desenvolveu, cresceu, só quando ele produz os esporos é que os esporos são liberados. Então, a segunda fase de vida, a fase esporofítica, vamos dizer assim, ela ocorre todinha dentro do corpo da mãe. Então, a fase de vida livre é uma fase gametofítica. E a fase esporofítica é dentro do corpo da mãe. No caso da anatomia, né, então aquelas estruturas morfológicas, no caso da anatomia, a gente tem um conjunto de células no talo de marcante. Vejam que isso aqui é uma característica de briófitas talosas, né? Várias camadas de células, né? Sempre com parede celular fina, tá? Ou sem parede secundária, só tem parede primária. E aí a gente encontra alguns tipos celulares interessantes, né? Os rizoides,
que são estruturas que permitem a ancoragem, né? Essencialmente unicelulares na maioria das talófitas, né? Em muitas, né, a gente vai ver essas estruturas unicelulares. Aí a gente tem parênquima, né? Esse parênquima aqui são, normalmente células de parênquima são células grandes, né? E multifuncionais. Essas aqui não fazem fotossíntese, não tem clorofila, mas são ótimas para armazenamento de água, né? E outras funções, é claro. E em cima, né, aqui está desenhado fora de escala, muito grande, mas você tem uma estruturinha que é uma câmara com um poro, né? Então, essa estruturinha é onde vai ocorrer fotossíntese. Então, tem uma série de células fotossintetizantes em lamelas dentro dessa estrutura semifechada e uma abertura, que a gente chama de poro, que faz o contato do ar lá de fora com o lado de dentro, né? E isso é fechado. Cada câmara dessas é fechada. Cada câmara dessas é fechada. Só tem essa abertura para a extremidade, que é por onde vai ocorrer as trocas gasosas. Aqui mais um detalhe, né, do poro, dá para a gente perceber essas células. Vocês vejam aqui uma coisa interessante. Essa imagem aqui feita no microscópio óptico é uma imagem sem coloração. Então eu vejo a parede celular transparente, eu não consigo enxergar direito no microscópio. E aqui, ó, eu vejo essas estruturas verdinhas que são cloroplastos. Tá? Normalmente eu uso algum corante para ressaltar essas estruturas. Não é o caso aqui. Então isso aqui é sem coloração. Isso aqui é uma vista de superfície, feita na lupa. Mostra essas câmaras, né? Separadas, os poros. Então embaixo aqui nesse local, eu vou ter um espaço onde eu tenho aquelas lamelazinhas fotossintetizantes, né? E o ar intermeando isso aqui. Então, como vocês viram, já disse antes, cada câmera dessas é isolada da próxima, né? Essa imagem a gente já viu, também não vou repetir muito, mas só para a gente ver os termos anatômicos, né? A epiderme superior, a epiderme inferior, né? Que a gente consegue detectar. Dois tipos de parênquima, no caso, parênquima fotossintetizante ou clorofiliano, e o parênquima normal, que a gente podia chamar de córtex, né? E o poro. Falando um pouquinho de antóceros, né, que é o outro grupo, outra divisão das briófitas, né, são todos talosos, né, não tem nenhum folhoso, mas acabam sendo muito semelhantes ao que a gente viu antes com Marchantia, né? De certa forma, semelhantes, mas diferentes. Aqui, por exemplo, ao invés do que a gente viu lá, o gametóforo em cima do talo, aqui a gente já tem o esporófito direto. Isso aqui já é a cápsula. Tem uma cápsula enorme. E aqui tem uma produção de uma enorme quantidade de esporos, né? E aqui vocês estão vendo a cápsula madura, né? Abrindo. Ela vai abrir aqui da ponta e a base está verdinha, né? Ela vai de cima para baixo, né? Conforme ela vai abrindo, ela vai liberando os esporos, vai amadurecendo até chegar na base. Também os rizóides branquinhos, unicelulares, né, muito fininhos e delicados. Lembrem que isso aqui são plantas muito pequenas, né? Olha aqui a plantinha no dedo do cidadão, é do tamanho do polegar desse cara. De forma geral, as briófitas são muito pequenas, ainda que existem exceções, tá? Especialmente dentro do grupo dos musgos. Aqui falando um pouquinho das estruturas, né? Então, o esporófito, ele entra, digamos assim, na estrutura do talo,
O gametófito tem poucas camadas de célula, também não é muito desenvolvido. E nessa estrutura do talo, a gente vai encontrar o esporófito e pode encontrar também os anterídeos, né? Aqui, vejam, essa nuvem aqui é uma enorme quantidade de enterozoides sendo produzidos. Então, são muitos milhares de enterozoides. E esse processo de maturação ocorre dentro do talo, né? Então, não tem... É diferente do que a gente viu na marcante, por exemplo, que tem uma estrutura especial formada, né, que se destaca do talo, que é o anterídeo também, mas é uma estrutura diferente do que ocorre aqui, né? É o anteridióforo, no caso, lá. Bom, em termos anatômicos, então, a formação da cápsula, ela se liga no talo, isso aqui é o talo, né? Se prende na região do talo e começa a se desenvolver a partir daí, né? Então, uma vez fecundado, né, vai ter esse crescimento aqui dentro do tecido do talo que vai produzir a cápsula. Estava dando tosse. Hum, e aqui é um corte do talo, né, mostrando o revestimento, a epiderme. Então tem um tecido de revestimento bem nítido aqui. Aqui tem corante, por isso que a gente está vendo essa cor azulada. Células parenquimáticas, né, na região que a gente chama de córtex. E dentro, essas estruturinhas que a gente está vendo como vermelhas são os esporos, né? E isso aqui é um corte transversal. Isso aqui é um corte longitudinal. Então, se eu pegar uma cápsula daquelas compridas e cortar ela no comprido, eu vou ver lá dentro os esporos, né, e alguns tecidos de manutenção da cápsula. Os esporos mais no interior e os tecidos mais por fora. Como está aqui. Falando agora do grupo que tem as maiores plantas, as estruturas mais desenvolvidas, que são as briófitas sensu estrito, que a gente se refere aos musgos.